Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ali. Atendendo a pedidos, nós vamos falar um pouquinho melhor aqui, com mais detalhes, né, de um tema aí do HCI Writing, que é o HQoS. O HQoS, eu geralmente falo de Huawei QoS, né, que é o QoS da Huawei, mas se você procurar na documentação, na verdade, o nome oficial é Hierarchical QoS, né? Ou QoS hierárquico. Por quê? Qual que é a diferença dessa proposta de QoS da Huawei em relação ao QoS tradicional? O QoS tradicional, ele geralmente tem apenas um único nível, né? Então eu vou priorizar por pacote. Então eu poderia separar aí tráfego de voz, de vídeo, de dados, mas eu não conseguiria, com um nível só, separar por usuário, por exemplo, né? Então, os pacotes de voz, por exemplo, né, independente de ser do usuário VIP ou ser de um usuário comum, eles teriam o mesmo tratamento, né? Ambos seriam colocados, ambos os pacotes de voz dos dois usuários seriam colocados na fila de baixa latência e tratados de forma igualitária. A ideia do Hierarchical QoS é eu ter níveis diferentes de QoS, dois ou três níveis, como nós vamos estar vendo. E eu separei aqui um modelo de três níveis para que a gente conseguisse entender aí o funcionamento. Quais são esses três níveis? É o nível de interface, o nível de usuário e o nível de fluxo, tá? Então, primeiro, nível de interface. Vamos imaginar que eu tenho uma porta giga ou 10 gigas, mas eu não quero que toda a banda disponível na interface seja rateada com os usuários. Por quê? Eu quero ter um tráfego, separar um pouco aí para protocolo de roteamento, protocolos de sinalização, como H323, SIP, MGCP, alguma coisa do gênero. Então, eu poderia colocar um limite máximo de utilização por parte dos usuários da banda da interface. Depois a gente poderia entrar no mérito, né, no segundo nível, né? O nível da interface seria o primeiro nível. O segundo nível, a nível de usuário, eu poderia dizer que o usuário X pode ter até no máximo X megas, né? Tipo 100 megas para o VIP, 30 megas para o usuário comum, como ele está trazendo aqui para nós. E um terceiro nível de QoS seria o nível de QoS por fluxo, propriamente dito. Aí, por exemplo, o VIP tem uma divisão de voz, dados e vídeo, e eu posso colocar um limite, né? Um threshold, o máximo de dados, voz e vídeo que o usuário VIP pode utilizar dentro dos 100 megas dele. Ou a mesma coisa para o usuário comum, né? Obviamente, ele vai ter uma banda menor, proporcionalmente, ele vai ter limites menores também de dados, voz e vídeo. Então, a ideia do QoS hierárquico é essa. É claro que é um exemplo bem simples, eu coloquei somente dois usuários e três fluxos, mas eu poderia ter vários fluxos, vários usuários diferentes competindo pelo uso da banda, né? Para tornar isso mais claro, visualizar como é que seria o rateio, a divisão da banda, eu havia criado essa tabelinha que está aqui embaixo para a gente entender melhor aqui. Eu fiz um exemplo de divisão bem simples, tá? Dos três níveis. Então, nível de interface, de porta, porta física, né? Vamos imaginar, de uma porta de 1 giga, eu quero separar 75% para o rateio entre os assinantes, entre os usuários da rede. Ou seja, eu vou ter 750 megas disponíveis para os usuários. No nível 2, eu vou fazer o rateio por assinante. Vamos imaginar que eu tenho aí dois assinantes apenas. Só que o assinante 1, ele vai ter 75% da banda disponível. Note, foi separado 750 para todos os assinantes. É, Desses 750, vai se separar 75% para o assinante 1. Vai dar aproximadamente aí 562 0,5 megas para o assinante 1 e apenas 187,5 megas para o assinante 2, porque o assinante 2 tem 25% dos 750 megas que sobraram, tá? Acho que isso que fica nos slides da teoria, né? Fica difícil de enxergar esse tipo de coisa aí.
E no terceiro nível, eu vou entrar no mérito de quanto os fluxos de cada assinante efetivamente podem consumir de banda. Então, por exemplo, aqui, para o assinante um que tinha lá os 500 e poucos megas disponível para ele, tinha separado um rateio de 90% para dados, 5% para voz, 5% para vídeo. Nota que é o rateio dos 100% dos 500 e poucos megas, 562 megas, que era o total que o assinante um teria, né? Então aqui eu coloquei 90, 5 e 5%, os limites para cada fluxo do assinante um. Os limites de cada fluxo do assinante 2 é, são feitos de uma forma similar, né? Dos 187 megas e meio disponíveis, 168 aí vão para dados, 9,375, né? Vai para voz e outra quantia igual para vídeo. Ou seja, as porcentagens estão sendo aplicadas dentro da banda remanescente. Então, eu tenho no QoS hierárquico, eu consigo ter um controle maior da banda, né? Na verdade, como eu tinha falado na teoria na última aula, eu tenho um QoS alinhado, né? Um QoS dentro do outro, um limite dentro do outro. E aqui eu tenho três níveis, então, que é essa história aí de dividir por interface, por assinante e por fluxo de assinante propriamente dito. Ok, Adilson, mas como é que eu faço para configurar isso, tá? Eu separei um exemplo de configuração. Esse é um exemplo que foi criado aí no VRP 8. Então, precisa tomar cuidado, nem todos os equipamentos, né? Nem todos os equipamentos lá do NSP, o nosso simulador de rede, vão estar rodando isso, né? O equipamento padrão, por exemplo, o router padrão não roda. Tem que procurar alguma coisa que rode VRP 8, tipo o NE40, o NE9000, alguma coisa do gênero aí que, que suporte, né? Um VRP mais novo, um sistema operacional mais novo que suporte. Primeira fase, a questão do primeiro nível, né? O que foi criado aqui? Foi criado aí Traffic Policy Port Queue. Então, as filas baseadas em porta, na interface física. Classificador qualquer, quer dizer, qualquer tráfego, né? E o comportamento é esse Port Queue Behavior. Esse Port Queue Behavior, ele está separando um limite máximo de 750 megas. 750 mil kbps, né? Aproximadamente 750 megas aí. Então, essa primeira parte é a política de nível um, em que eu vou dizer que da interface eu não vou poder usar 100%, eu vou deixar eu vou separar 75% para os meus assinantes. Os outros 25% que sobrarem da interface podia ser usado para qualquer outro tráfego independente dos assinantes, né? Sinalização, roteamento, coisas do gênero. Para nós podemos enxergar quem seriam os assinantes, eu tinha criado aqui duas ACLs. Uma ACL separando a rede 192.168.10/24 e outra ACL separando ao 192.168.20/24. Então eu vou ter dois assinantes, para cada um deles estou representando aí por uma rede barra 24. Ok. E aí nós temos uma estrutura para fazer a amarração, né? Quem é a classe Subscriber One Match, né? O assinante um são todos os pacotes que vieram da rede definida na série 3001, ou seja, o 92.168.10. E o assinante 2 é tudo que dá match com a segunda série, que é o 92.168.20. Ok, aí as limitações de nível 2, né? A limitação por assinante, por subscriber propriamente dito. Então eu tenho aqui o comando char, né? O committed, que vai possibilitar que eu separe quanto de banda cada assinante pode ter. O que ele está fazendo aqui? O assinante um, por exemplo, ele está com um limite de 750. Na verdade, o limite interno ali, né, os 75% é, da banda disponível.
Note que aqui ele cria uma fila chamada fila um, né? E 100% dos pacotes do assinante um estão dentro dessa limitação. A mesma coisa aqui, né? O assinante 2, ele também vai ter aí 25% da banda restante, propriamente dito. Então, aquela questão dos 75% e 25% do nível 2 é colocado aqui. E aí os fluxos internos que a gente havia comentado, os fluxos internos, onde todos os assinantes têm aquela estrutura de 95% e 5%, né? 90% para dados, 5% para voz, 5% para vídeo. Aí ele separa as filas internas nesse flow key, ok? Aí eu tenho que juntar tudo isso, né? Bom, na interface propriamente dita, eu vou amarrar o primeiro nível, que é a nível de porta, de interface, com o comando port kill. As limitações de porta eu vou colocar no sentido entrante e sainte, né? Inbound e outbound, né? O nível 2, que é o nível por assinante, aí tem lá um QoS Policy Apply, Subscriber 1, aí eu estou amarrando o Subscriber 1 Match, que é aquela estrutura que estava separando todo o tráfego vindo da CL da rede 1, né? Para Subscriber 1, usando um perfil chamado Subscriber 1 na entrada, usando um perfil chamado Subscriber 1 na saída também. Então, nota que para o assinante 1 e para o assinante 2 foram criadas as políticas similares, né? Eu vou estar, na verdade, atrelando os usuários que foram separados para esse perfil de controle de tráfego, tanto na entrada quanto na saída. Se eu tivesse 100 usuários, eu teria que ter 200 entradas, né? Uma no sentido inbound, outro no sentido outbound aí. Ok, depois disso, aí eu tenho que amarrar o terceiro nível, que é o nível de fluxo. Ou seja, eu teria que fazer o seguinte: eu tenho uma única interface, por exemplo, que é a giga 0/0/1. Eu poderia trabalhar com subinterfaces, por exemplo, né? Uma subinterface para a rede 1, outra subinterface para a rede 2. Na primeira subinterface, eu estou amarrando o QoS Policy Flow Queue inbound e flow kill outbound. Ou seja, a entrada e a saída, isso tanto para a subinterface 1.1 quanto para 1.2. Ou seja, aqui a gente está vendo a criação aí de uma política simples, com essa hierarquia de 3 níveis, né? Por fluxo, por isso a questão lá do QoS Policy Flow Kill, né? A fila de fluxos, dados, voz e vídeo, por exemplo, né? Nós tínhamos visto por assinante, que é uma política associada ao assinante, ao subscriber, e por interface, né? Que nós tínhamos visto que é essa port queue. Feito toda essa configuração, no VRP8 eu preciso commitar, né? Eu preciso fazer com que essa configuração seja jogada ali na current configuration, e aqui ele está só salvando a configuração criada. Os comandos podem mudar de acordo com a versão de VRP que você está utilizando, mas a ideia básica do Hierarchical QoS é essa, né? Eu tenho um controle maior, uma granularidade, podendo colocar limites por interface, por usuário ou por fluxo que esse usuário esteja criando. E, novamente dizendo, essas políticas são alinhadas, né? Eu consigo separar o quanto da porta pode ser usado, o quanto cada assinante pode usar do tráfego remanescente, daquilo que eu separei para a política, e um novo rateio da banda destinada a cada usuário, quanto cada fluxo dele pode ocupar. Então, com isso a gente termina aí essa, esse exercício, né, de Howey QoS ou Hierarchical QoS. Grande abraço a todos, até a próxima.